Meus amados, toda crença derivada de outra tende a perder a sua originalidade. Ok? Então vamos lá. Na época do Messias havia o judaísmo. Ele era um judeu. Seus apóstolos eram judeus. Ele, tendo recebido a palavra do Pai, o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a explicação da lei, dos salmos e dos profetas. Isso é o Evangelho. O termo boa nova que eles trazem, que vem da palavra beserot em hebraico, diz respeito ao anúncio de fatos dantes anunciados. Isso é o Evangelho. É o anúncio do cumprimento do que foi citado anteriormente. Onde? Na lei, nos salmos e nos profetas. O Messias deixa isso bem claro. Ok? Quando você diz que o Velho Testamento, o que você chama de Velho Testamento, na verdade é a Antiga Aliança, fora abolido, assim como a lei nele contida, você já não tem a crença do Messias nem dos seus apóstolos. A crença que você tem é baseada, deriva, mas não tem os mesmos fundamentos. E no que isso implica? Vai abalar essa crença que você diz, que você propaga, porque ela não tem fundamento. Não tem o mesmo alicerce, a mesma base da religião do Messias e dos seus apóstolos. Vocês estão começando a entender o que eu estou dizendo? Quando você nega esses pilares, a Antiga Aliança e as leis, e aqui eu estou falando de leis morais, não estou falando das leis civis nem cerimoniais, as cerimoniais as quais se cumpriram no Messias, e as civis que diz respeito apenas à nação de Israel, eu estou falando das leis morais. Quando você abole a lei, você abre espaço para a introdução de tudo aquilo que a lei reprovava. Então, a sua crença ela sofre uma mutação e ela acaba se tornando outra totalmente distinta da do Messias. Você quer ver um exemplo? Em Levíticos 19, 28, há a proibição de se fazer tatuagens. O que os crentes hoje estão dizendo? Que não tem nada a ver, que aquilo ali dizia respeito a pessoas que se marcavam para os mortos. E é mentira, porque em Levíticos 19, 28 diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Ponto e vírgula. Acabou o assunto, inicia-se outro. Nem fareis marca alguma sobre vós. Em outra, na NVI, por exemplo, não fareis tatuagem na vossa pele. Só que aboliu a lei. Este mandamento aqui se tornou viável. O que era proibido agora se torna aceitável. Outro mandamento. Levíticos 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Ou seja, a proibição do homossexualismo, deixando claro que o que comete tal coisa é digno de morte. O que o cristianismo está fazendo agora? Aceitando o homossexualismo. Porque tudo aquilo que era pecado, porque o que é o pecado? 1 João 3,4 é aquilo que é reprovado pela lei de Deus, aquilo que transgride a lei de Deus é o pecado. Quando a lei é abolida, digamos assim, na visão do cristianismo, o pecado é legalizado. Então a pessoa acha que ela é um pecador justificado, alguém que mesmo continuando na prática do pecado tem garantido a sua salvação. É o que é pregado hoje nas igrejas. Só que olha o que o Messias disse em Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 11. Olha só, Mateus 24, a partir do versículo de número 11. Ele disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade... Uai, seu app de vídeos curtos.